Marcos Guedes, exatamente isso, porque as medidas elas não vieram acompanhadas, a gente viu algumas iniciativas no início da semana de incentivos tributários, mas elas não vieram acompanhadas de auxílios para essa população que vai viver 14 dias aí de dificuldade. Bom dia, seja bem-vindo aqui. Bom dia, Jussara, bom dia, Virgínia e Júlio, bom dia a quem nos assiste. Essa situação que nós estamos vivendo hoje, eu não sou médico e também não sou advogado, eu sou economista. Eu não vou discutir questões técnicas do campo da medicina, embora eu ache, eu sou um cidadão, tenho o direito a pensar. Eu acho que essa situação que hoje está sendo vivenciada, não só no Rio Grande do Norte, mas em todos os estados da federação, decorre muito mais da incompetência, da falta de iniciativa e do melhor trato de todos os recursos que foram disponibilizados pelo governo federal ainda no decorrer do ano passado para combater a pandemia. Cadê os hospitais de campanha? Cadê as UTIs? As UTIs foram desmobilizadas a partir do momento em que, no ano passado, o platô da pandemia foi reduzido. Então, eu fiquei pasmo ontem quando vi, inclusive, a informação de um médico, cientista do Laís, dizendo que em um mês 89 pessoas morreram em Natal por falta de UTI, em função do tratamento da Covid. Isso não é um problema de hoje, não. Minha mãe, há uns 6 anos, teve um AVC e nós não conseguimos UTI porque não existia UTI. A crise na saúde é eterna. E nenhum gestor público até hoje conseguiu dar solução para essa situação. Pelo contrário, cada ano que se passa, piora ainda mais. E se houver, eu não tenho dúvida que se houver um terceiro pico, a situação vai ficar pior do que está agora. E quem mantém toda essa estrutura de poder público funcionando são exatamente as atividades produtivas. Onde é que o Estado vai recolher ICMS sem que as pessoas vão ao comércio, vão às unidades industriais fazer as suas aquisições? Se não houver compra, não vai ter repasse de ICMS para o Estado. E sem repasse de ICMS para o Estado, a folha não vai ser paga. Aliás, já há um movimento entre empresários, em outros estados inclusive, de desobediência civil, sim. Não há razão para esse lockdown. Nós não estamos em estado de sítio. O que a gente vê é que as garantias individuais, constitucionais, cláusula pétrea da Constituição, estão sendo negadas. Eu acho interessante, por exemplo, hoje, o vírus, ele passa o dia todo dormindo, ele não anda nos ônibus, ele não anda nos lugares, mas a partir das 8 horas da noite eles acordam e começam a vadiar pelos bares da vida. É por isso que estão fechando entre 8 da manhã e 8 da noite e 5 da manhã. Qual é a razão científica para isso? E existe alguma previsão legal de se assistir as famílias no momento, de assistir as pessoas no momento em que se suspende esse tipo de serviço? O governo federal fez isso ano passado e ninguém notou, né? O governo federal foi extremamente competente o ano passado, porque além de criar todos os mecanismos que criou, inclusive com linhas de crédito de financiamento como o Pronamp para micro e pequenas empresas, facilidade de crédito nos bancos oficiais, o auxílio emergencial, os R$600 que foi distribuído, gente que nunca teve um cartão na vida para sacar um dinheiro, teve a oportunidade de sacar o ano passado e conseguiu sobreviver por conta disso. E mais, um instituto, uma ação que o governo federal aplicou, que foi a criação do benefício emergencial, dentro de um programa de garantia de emprego e renda, que favoreceu, de onde resultaram mais de 20 milhões de acordos entre mais de 9 milhões de trabalhadores e mais de 1,5 milhão de empresários, que foi aquele benefício em que, para garantir o emprego, as empresas reduziram carga horária de trabalho dos trabalhadores, com consequente redução de salários, e até cessaram o contrato de trabalho.
E essa perda tida pelo funcionário foi coberta com recursos do Tesouro Nacional. Eu mesmo fui um desses, né? Eu tive a minha carga de trabalho reduzida em 25%, mas em contrapartida eu também tive uma redução de salário. Eu tive colegas onde eu trabalhava que tiveram um contrato suspenso e ficaram o tempo todo recebendo uma parcela diretamente do Tesouro Nacional. Um ano depois, um novo decreto, não é, Marcos? Suspende agora as aulas na rede privada. Desta vez, a rede privada, a partir de hoje, também estão com todas as aulas suspensas. Eu tenho pena da geração que está aí. Eu tenho muita pena. Eu não sei onde é que a gente vai parar. Além do padrão de qualidade que nós temos hoje do ensino brasileiro, né, essa situação causada por essa pandemia traz, como o Júlio colocou, traz tristeza, porque a gente vê vídeos, é evidente que você não pode comparar o brasileiro com o coreano ou com o japonês, são culturas totalmente diferentes. Eu não sei se vocês sabem, mas só um dado aqui para que vocês tenham a ideia do que eu quero dizer. Desde o início da pandemia, ainda em setembro de 2019, até ontem, até meia-noite de ontem, 0 hora de hoje, só haviam morrido em Taiwan 10 pessoas de Covid. 10. E Taiwan denunciou à OMS a existência do vírus. E a OMS não acatou a denúncia de Taiwan por conta de uma questão política, porque a OMS, que hoje é conduzida pelos chineses, tal qual a China, não reconhece Taiwan como um estado autônomo, como um país autônomo. Entende que Taiwan é uma província chinesa. E isso é a realidade. Se você procurar dados de Taiwan em anuários do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial, você não encontra Taiwan. Mas você vai encontrar um asterisco na China com o destaque dos dados econômicos de Taiwan lá como nota de rodapé. E a gente vive a expectativa aí do anúncio do Enem, né, do resultado do Enem, para a gente ver como é que foi o comportamento dos alunos da escola pública. É um excelente Vai ser um momento, né, interessante para a gente avaliar, porque nós temos duas realidades. O ensino privado voltou em setembro, né? As aulas presenciais no regime híbrido, mas as escolas públicas, 1 ano de portas fechadas. Isso, e além das aulas presenciais, como a gente falou, teve aula remota também. Claro que não é a mesma qualidade, enfim, eu acredito que não seja da mesma possibilidade de você ensinar, mas o desempenho, o abismo que já é gigantesco entre o ensino privado, né, e o público, agora vai ficar ainda mais. Como o Márcio disse, os prejuízos são incalculáveis. Você, para ter uma melhor visão do padrão de ensino, veja os números do IDEB do Estado. Num estudo que eu fiz há um tempo, desde 2000, quando iniciou o IDEB, até 2017, um dos últimos testes, somente 2 municípios no Rio Grande do Norte e 2 municípios pequenos do Sertãozão haviam atingido a meta do IDEB. Os demais, nenhum deles. E quer ter outra realidade? Veja o resultado dos brasileiros no exame do PISA. É um desastre. Teve anos em que nós fomos o último de todos os países que participaram do teste. Serão muitas as consequências. E você que está acompanhando aqui os nossos destaques, este é o Jornal da Manhã, você pode interagir com a gente, mandar aí seus questionamentos, sua opinião a respeito dos assuntos que nós estamos tratando aqui. Hoje nós estamos conversando com o economista Marcos Guedes, ele está aqui na nossa bancada, falando um pouco sobre os impactos, não só econômicos, né? A gente está falando aqui sobre a educação, sobre vários assuntos relacionados a esse ano de pandemia e especialmente sobre os decretos que serão publicados, né, ainda hoje, mas já foram publicados, né? Já tem aí essas novas medidas, mas agora a gente vai falar um pouco também sobre vacinação, né? Pois é, a CESAP recebeu ontem mais um carregamento com 74.600 doses de vacina contra a Covid. Os imunizantes da Coronavac serão distribuídos aos municípios potiguares a partir das 4 horas da tarde de hoje. As vacinas entregues pelo Ministério da Saúde serão destinadas à continuidade do plano de imunização potiguar, com foco nos idosos de 74 e 79 anos, seguindo a fase de operação de cada um dos 160
67 municípios potiguares. E com esse novo carregamento, a CESAP totaliza aí 388.840 doses de vacinas recebidas, se a gente somar Coronavac e Oxford, né, desde janeiro. Porém, até o momento, o Estado ainda não recebeu a segunda dose da Oxford, que necessita aí de uma segunda aplicação apenas em 3 meses após a aplicação da primeira. E segue aí aguardando a sinalização por parte do Ministério da Saúde. Só mais um alerta para a população. A gente falou aqui que o foco é de 74 a 79 anos, mas cada município tem o seu andamento. Natal tá? ainda está em 76. Ainda está em 76. Para deixar bem claro, porque eu tive uma notícia hoje pela manhã, inclusive, do meu pai, que mandou o meu irmão para a fila de vacinação. Meu pai tem 74 anos. Não, para guardar o lugar dele, né? Não para vacinar seu irmão. Dois erros, viu, senhor Raimundo Donato? Mandar o meu irmão ir pegar o seu lugar na fila, que não era para o senhor ir, o senhor pode, você tem muita saúde, graças a Deus. E ainda não está liberado a vacinação de 74 anos. A gente vai ver ainda quando será iniciada essa vacinação de 75, porque ainda está sendo finalizada de 76 anos. A gente ouviu de Juliana Araújo que disse aqui na bancada do Jornal da Manhã que havia a previsão, já tinha o número de vacinas suficientes para esse público de 76 e que só andaria uma faixa a mais quando tivesse a garantia da público exatamente, de 75. A integralidade de todas as vacinas. E a gente vai saber 75. Quanto é que Natal vai receber de doses ainda no decorrer do dia, né? Agora, Marcos, vacinação, sua opinião também. A gente sabe que saúde, nesse momento de pandemia, saúde e investimentos e economia, elas andam em paralelo, andam juntas, né? A gente depende de uma para salvar a outra. Vacinação seria hoje o caminho mais próximo para retomar essa economia, para a gente tentar evitar essas fases terríveis que a gente está vivendo, como a que vamos iniciar agora no próximo sábado? Eu volto a repetir, não sou médico, não sou um biólogo, não sou um cientista nessa área. Eu sou apenas um estudante de economia. Mas o meu entendimento é o seguinte: quando aparece uma doença, a primeira preocupação do mundo científico é encontrar um remédio. A gente ouve falar de AIDS há quantos anos? Cadê a vacina da AIDS? Quanto tempo se levou para conseguir uma vacina da poliomielite? Tá? Quanto tempo se levou para uma vacina para o sarampo? Mas os estudos, né, durante esse tempo, a ciência evoluiu bastante. Inclusive, nesse tempo, no caso da pandemia, foi todo o mundo em torno de um estudo diretamente para uma vacina. Claro que ela saiu de uma forma muito mais rápida do que anteriormente, né? Júlio, tão rápido. A ciência dessa vez foi tão competente que um blog publicou, ainda o ano passado, uma caixa da vacina da Coronavac, tá? Uma caixa da vacina, mostrando a data de fabricação daquele princípio ativo, 20 de abril de 2020. Como é que um problema que nasceu em setembro de 2019, em 20 de abril de 2020 já tinha uma vacina? Desculpa lhe interromper, mas existem algumas informações de que, porque assim, o coronavírus, esse é um dos coronavírus, é o 4º coronavírus, né? Exatamente. Já existiam alguns estudos, né, com relação a outros coronavírus. Por isso que essa vacina, eu não estou, né, não é assim, não tenho um dado preciso para falar sobre isso, mas eu ouvi algumas entrevistas dizendo que essa vacina de agora, ela é uma consequência já de alguns estudos, ela não foi começada do zero, digamos assim, né? Mas só uma colocação para ilustrar, mas pode continuar. Eu imagino como vão ser as vacinas que vão ter que tratar das novas cepas. Temos esse novo desafio, né? E, inclusive, a forma, o modo de produção, porque até hoje, o que você tem de vacina produzido no mundo, o conhecimento tecnológico é de você utilizar o vírus morto. E você agora tem vacinas produzidas com pedaços do vírus, com nanopartículas e coisa que o vale. Eu não entendo bem dessa parte, mas para mim é estranho. Eu estou temeroso em tomar a vacina. Eu temo. Mas por quê? A gente sabe que é a única, hoje o imunizante é a única. Virginia, a pior coisa do mundo é você inventar de aprender a ler e buscar informação sobre as coisas. Às vezes, você ser um completo desligado do que está se passando do mundo é muito melhor, porque você fica menos ansioso e você cria menos medo.
Porque o conhecimento é um negócio que às vezes apavora. Mas é importante a gente estimular que as pessoas a tomarem a dose, porque o imunizante... Eu acho que a vacina... Mas o senhor vai tomar. Meu sogro, que tem 90 anos de idade, minha sogra, que tem 84, eles tomaram. Não tenho nenhuma... Eu estou dizendo que eu estou receoso. Não sei se vou tomar. Eu estou receoso. Pelas coisas que eu já li e pelas coisas que eu já ouvi falar também. Porque todos os dias você abre aí, recebe aí, como é que se diz, vídeos, você recebe informações científicas de jornais científicos. Ora, você tem uma publicação como a The Lancet, que foi pega produzindo uma matéria paga por alguém que não tinha nenhuma validade científica, e a The Lancet é financiada por quem? Pelos grandes laboratórios farmacêuticos do mundo. Alguém vai publicar alguma coisa ali que seja contra os interesses dos laboratórios farmacêuticos? Nunca. Essa é uma discussão que digamos assim, é uma discussão que é difícil de você tratar, porque cada cabeça é um mundo. É evidente que o problema é o esforço. Eu tenho aqui um dado. O Brasil está razoavelmente bem colocado em termos de vacinação. Nós temos a situação de vacinação hoje, nós 5,62% da população, aqui pode ter gente que já tenha recebido a segunda dose, mas 5,62% da população, né, recebeu vacina contra, por exemplo, 2,57% na Índia. A Índia é outra realidade, 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. Pessoas, tá certo? Nós temos aqui uma situação melhor do que, por exemplo, Argentina, do que México, do que Colômbia. Então, a vacinação está acontecendo. E qual é o problema da gente? Quem é que produz a vacina? A produção maior está lá para os lados da China, a Índia que entrou também. Quer dizer, nós não temos aqui, estamos dependendo de quê? De insumos. Dos insumos que vêm para o Butantan e para a Fiocruz. Inclusive, ainda temos mais assuntos sobre vacina, informações. né? A Câmara Municipal de Natal aprovou 2 projetos em regime de urgência enviados pelo Poder Executivo que tratam do enfrentamento à pandemia, da Covid. Aprovada, a lei garante a inclusão de Natal no consórcio firmado entre os municípios com a finalidade de adquirir vacinas para a população. E o segundo projeto da sessão de ontem, que foi aprovada, é de autoria do Poder Executivo e concede benefício fiscal de redução de base de cálculo sobre o ISS das empresas de transporte de coletivos da capital. Quer dizer, foram 2 matérias importantes votadas ontem, né? O prefeito Álvaro Dias já tinha sinalizado para a Federação Nacional dos Municípios de que Natal estava interessada em adquirir vacinas, e essa autorização foi dada ontem através desse projeto votado na Câmara Municipal. A gente tem agora a expectativa, que, só para deixar muito claro também isso ao nosso ouvinte, né? A aquisição de vacinas não vai ser Natal batendo na porta do laboratório e comprando. Dizendo, eu quero 500 doses, isso, não vai ser não assim, né? É a permissão para que Natal faça parte de um esforço conjunto, principalmente com relação à Federação dos Municípios, na verdade, a Confederação dos Municípios, né? De uma forma nacional, mais de 5 mil municípios do Brasil que vão querem fazer essa aquisição de vacinas para fazer como um aporte ao Plano Nacional de Imunização, tá, pessoal? Então, não é Natal indo lá bater na porta de algum laboratório, da Pfizer, para trazer vacina para a gente. É diferente disso, é só mais um fortalecimento da vacinação do Brasil como um todo. Virginia, em que pé anda aquela possibilidade, né, do consórcio Nordeste adquirir as vacinas da Sputnik V, né? Parece que já está bem, Bom, nós temos hoje 2 ministros da saúde, né? 2 ministros da saúde. Vamos lembrar que hoje nós temos 2 ministros do Brasil hoje, né? Para quem não tinha nenhum, né? A gente tem 2, porque foi anunciado o novo ministro, mas o anterior ainda não desocupou a cadeira. Não houve a posse ainda do novo ministro da saúde. E nem parou de falar como ministro, né? Exatamente. Que fique bem claro. Então, essas negociações que envolvem o consórcio Nordeste e o governo federal, elas estavam sendo conduzidas pelo ministro Pazuello, um dos ministros que estão, né, todo o processo estava sendo conduzido por ele. Inclusive, houve aquela reserva que o consórcio fez para a compra dessa vacina ainda no mês de setembro, a preços até mais em conta do que os adquiridos hoje pelo governo federal. Então, essa fase final da compra ficou a cargo do Ministério
da Saúde. Essa reserva estava garantida, as vacinas iriam ser adquiridas pelo Ministério da Saúde e incluídas no Plano Nacional de Vacinação. Pelo Consórcio Nordeste, que fizeram todo aquele acordo também. E lembrando que muita gente perguntou se essas vacinas seriam só para o Nordeste. Não, as vacinas são para o país inteiro. Elas incluem, né? O Nordeste conseguiu, em tese, viabilizar a compra, porque já tinha sinalizado e iniciado todo o processo ainda no mês de setembro, e aí autorizou o governo a dar continuidade. É isso que a gente espera, que elas sejam incluídas no Plano Nacional. Agora, como eu disse, todo o processo conduzido pela equipe atual do Ministério. Em breve, desde o início da semana, que a gente convive aí com o anúncio que um novo ministro vai comandar a saúde no Brasil. Ele ainda não sentou na cadeira, e eu acho que esse processo, como não é também um processo que você starte ele de uma hora para outra, ele deve ser tocado aí pelo próximo ministro que vai sentar na cadeira para comandar a saúde no Brasil. E só para a gente finalizar o assunto de política, para a gente encerrar esse primeiro bloco, Virgínia, como é que estão aí as questões na Assembleia Legislativa, né, que ainda está suspensas, né, sessões, mas a previsão que semana que vem retomem. As sessões foram retomadas de forma remota. Né? Isso, elas estão acontecendo. Inclusive, ontem, vários deputados estaduais fizeram pronunciamentos, usaram os horários destinados. Inclusive Jacó-Jacome, né? Pois é, e a preocupação com a questão dos empregos. A sessão foi realizada por volta das 10h30, bem antes da publicação do decreto da governadora, mas a gente viu o ex-líder do governo, George Soares, o deputado George Soares, foi um dos que falaram em defesa do emprego, até fazendo um apelo para o governo naquele momento repensar com calma as questões das medidas para não afetar o emprego, principalmente no interior do estado, né? As famílias que estão ameaçadas aí de viver próximos dias aí sem ter o que vender para poder comer. Foi mais ou menos esse rito que deu a fala do deputado George Soares. O deputado Getúlio Rego também entrou na mesma linha, fazendo o apelo. Todo mundo reconhecendo a gravidade do momento, mas preocupado com a situação econômica do Estado. Isso. Foi pauta ontem na Assembleia. E é uma pauta muito importante de se levantar, principalmente dentro da Assembleia, porque é necessário que se tenha alguma política pública assistencialista aqui no Estado nesse momento. A gente falou aqui, inclusive o Marcos falou a respeito do auxílio emergencial, inclusive o auxílio emergencial já está encaminhando um pouco mais, e é necessário que, não vou dizer que seja obrigatório, mas era importante que o governo do Estado também se mexesse nesse sentido, né? Marcos, sua opinião sobre isso? A gente viu que alguns estados estão oferecendo esse auxílio, até se falou muito do exemplo de Ceará-Mirim, claro que é um universo pequeno, a cidade de mas o próprio Ceará, lá, o Ceará está fazendo sim um auxílio até, inclusive, importante para a população nesse momento de restrições de comércio, né? Qual a sua posição e o que é que você acha que poderia partir dos governos? Acho que foi a nossa primeira indagação também aqui em relação a medidas que também auxiliem, que não só ofereçam crédito, mas que também auxiliem a população nesse momento. O Estado financeiramente tem condições de oferecer isso? O Estado hoje tem como objetivo principal administrar sua folha de pagamento. Eu entendo que dificilmente o Estado, da forma em que ele se encontra hoje, financeiramente, ele teria como aportar recursos num programa tipo um auxílio emergencial, como fez o governo federal o ano passado. Aquele auxílio dos R$600 foi o que botou a comida na mesa de muita gente. Muita gente. Agora, é aquela tal coisa. Eu acho que é muito mais simples você manter a atividade econômica em funcionamento, as pessoas com os seus trabalhos, com os seus empregos, tendo a sua remuneração devida, adquirindo os seus bens de necessidade, de primeira necessidade, do que ter o seu emprego assassinado e ficar à mercê do Estado por um auxílio. Até quando? E quando isso tudo passar, como é que esse pessoal vai voltar a ocupar vagas de emprego? Você sabe o que foi que resultou na evolução? Tem um estudo do Sebrae muito interessante que trata sobre a evolução do emprego ano passado no Brasil. No Brasil, no Rio Grande do Norte e no Nordeste. Eu estou com esse estudo aqui. Nós tivemos, o ano passado, 142 mil vagas, diferença de admitidos versus demitidos. Foram 142.690 vagas a mais. Você sabe uma coisa interessante desse número?
muito interessante é que do pessoal, primeiro, essas 142.690 vagas, elas foram ganhas praticamente por microempresas. Não são micro e pequenas, ou micro, pequenas e médias. Só micro. Microempresas, empresas que têm até 19, 20 empregados. Pois bem, o que é interessante também é que esses 142.690 estão na faixa etária entre 16, 17 anos até 29. O grosso dos trabalhadores, a grande montante de trabalhadores que foi demitido o ano passado no Brasil, o saldo líquido negativo foi de trabalhadores da faixa etária de 30 a até 65 ou mais de 65 anos de idade. Quem mais garantiu emprego ano passado foi quem tem o nível médio. Nível médio completo. Quem tem nível superior incompleto e nível superior completo perdeu o emprego. O que é que essa configuração diz? Diz que exatamente quem teve a vaga garantida, quem ganhou mais vaga no mercado, foi exatamente quem se direciona para microempresa. Que normalmente é o quê? É um pequeno restaurante, é um cafezinho, é uma lanchonete. Que precisa de um doutor, de um mestre em ciências? Não. Precisa de alguém que saiba minimamente ler e escrever e ser cortês com o cliente. É isso que essa pandemia está deixando como rastro por conta dessas medidas tomadas pelos governos. Tá certo? E o pior é o seguinte, o STF, é bom lembrar, em 8 de abril do ano passado, retirou do governo federal o comando das ações de combate à endemia e passou isso para os 27 governadores e os 5.570 prefeitos desse país. Pense numa torre de Babel. Pense numa torre de Babel. Na verdade, a decisão foi mais dando autonomia para que eles tomassem alguns tipos de decisões a respeito de decretos que suprimiam algum tipo de atividade. Mas o governo federal tem claramente um papel importante ainda no combate. O de suprir de recursos. Não, de suprir de recursos. Aquisição de vacinas, financiamento de UTI. O macro. O que o governo federal fez, se não fosse o governo federal, o ano passado, tinha quebrado todo mundo. O governo federal... Mas é o papel do governo federal, né? Esse é o papel. É muito bom o pai botar o tempo todo dinheiro na mão do filho. Vá trabalhar para ter o seu próprio dinheiro. O que o governo colocou de dinheiro o ano passado no auxílio emergencial, no benefício emergencial, no repasse de recursos para compensar perdas dos fundos de participação de estados e municípios e em recursos diretos para combate à Covid, é uma montanha de dinheiro. E mesmo com a crise do ano passado todinha, o governo do estado ainda teve uma arrecadação em relação a 2019 superior em quase 2%. Porque houve também um socorro para estados e municípios. Sim. Então, o estado e os municípios tiveram socorro. E os trabalhadores que estão perdendo emprego, e os empresários que estão fechando as empresas, como é que fica? É um desafio, a gente sempre fala aqui, né? O ano de 2021 ainda é um ano de muitas incertezas, a gente ainda tem muito a viver e essa travessia ainda está sendo muito difícil, mas a gente espera, né, que essa margem a gente já consegue ver, pelo menos essa questão da vacinação e essa expectativa para que tudo melhore. A gente vai discutir muito ainda, né, sobre isso. A gente vai fazer um pequeno intervalo aqui, mas antes eu tenho só um recadinho aqui para dar para os nossos ouvintes. E agora a gente vai retomar aqui os assuntos, falando sobre essa questão principalmente econômica do Estado diante desses decretos, mas antes eu tenho uma mensagem aqui dos nossos ouvintes. A Vanilda Vasconcelos, ela fala que o filho dela tem uma loja de suplemento alimentar, né, dentro de uma academia, passou 6 meses fechado e agora vai ter que fechar novamente e está numa situação muito difícil. Mas só para informar, academias, ela pode ser regulamentada no decorrer do dia, o funcionamento das academias ou não. Está se discutindo se seria uma atividade essencial ou não. A Eliane Pinheiro está aqui conosco também, ela se queixa aqui no caso com relação ao presidente Bolsonaro e a forma como ele conduziu toda essa questão da pandemia. O Joab Barbosa das Quintas também está aqui com a gente, disse que, falando também dessa situação difícil aqui da pandemia, o Sandro de Nova Parnamirim fala aqui sobre os professores da rede pública que estão com salário em dia e por isso não estão
preocupados, aquela discussão que a gente já teve aqui, né, que a gente não pode generalizar, não é bem assim. E tem também o nosso amigo Paulinho, que é comerciante, ele disse que está muito apreensivo com relação a isso, que passou a noite sem dormir. Paulinho sem é um dos que vão ter que fechar as portas a partir de sábado, e disse durante que o dia está também. com muito medo, inclusive, de um colapso nervoso, porque ele disse que o econômico já está instalado, né? Pois então, fique calmo, amigo Paulinho. Vamos Se Deus quiser, tudo isso vai passar rápido. Agora são 8h51. Hoje nós estamos conversando com o economista, consultor econômico Marcos Guedes, que está trazendo aqui, né, informações ao longo de todo o jornal sobre esses efeitos, esses impactos, né, na nossa economia em virtude dessas mudanças, nesses novos decretos. E uma das questões, né, Virginia, que a gente quer saber é justamente quem vai pagar, não é isso? Essa conta, digamos assim, né, a partir do momento que se estabelece essas restrições mais severas. Bom, eu vou tentar ser mais breve. Eu me preocupo com duas coisas. Com a questão constitucional, volto a dizer, eu não sou jurista, sou um curioso. A questão constitucional, nós não estamos em estado de sítio, não cabe lockdown, não cabe esse tipo de decisão. Por mais que a gente esteja vivendo uma pandemia. E me causa espécie, por exemplo, no decreto da governadora, esse decreto que foi publicado, a governadora ter ouvido, é o que está expresso no decreto, o Comitê Científico e o Ministério Público. E a situação dos empresários já foi muito bem aqui colocada por vocês na entrevista que foi feita aqui ontem com o presidente da CDL, né, e com o posicionamento do presidente Marcelo Queiroz da FEComércio. Me chama a atenção o seguinte: a Constituição do Estado, do artigo 111, que trata dos princípios gerais da atividade econômica, diz lá claramente que a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da Justiça Social, observados os princípios previstos na Constituição Federal, cabendo ao Estado, no âmbito de sua competência, tudo fazer para garantir a sua realização. No parágrafo 1º diz que é assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. E o parágrafo 2º diz que a intervenção do Estado na economia é sempre precedida de consulta às entidades de classe interessadas na atividade objeto da intervenção. Onde está a evidência de que as atividades econômicas consultadas aprovaram a iniciativa do governo? Esse é um primeiro ponto. Eu creio que a Constituição do Estado, além da Constituição Federal, no que diz respeito à mitigação da liberdade de ir e vir, né, estão sendo atingidos. E segundo, quem vai pagar? Eu vi um vídeo que me revoltou de um empresário no interior de Minas Gerais. É um vídeo um tanto quanto longo, de 8 minutos, em que ele está à frente de um restaurante dele, um restaurante de comida japonesa, com 19 empregados, ele cita textualmente, sendo assediado no momento, instado por um fiscal da vigilância sanitária, devidamente amparado por um batalhão de soldados da polícia, comandado por um tenente, que foram lá para fechar o estabelecimento. E há um bate-boca entre ele e o tenente, ele indignado, e o tenente está cumprindo ordens. Ele pode, embora ele saiba que a ordem pode ser inconstitucional, não deveria cumprir, mas cumpre. E aí, num determinado momento, o cara fala o seguinte: quem é que vai pagar o meu IPTU? Quem é que vai pagar a minha água, a luz, telefone, os meus fornecedores, a folha de pagamento dos meus funcionários? Quem é que vai pagar? Porque eu vou ter que pagar o IPTU à prefeitura. E aí, essa pergunta mexeu com a minha cabeça e eu fui pesquisar. Há uma resposta para isso. Qual é? Artigo 486 da Consolidação da Lei do Trabalho. Está lá expresso claramente: no caso de paralisação temporária ou definitiva do trabalho, motivado por ato de autoridade municipal, estadual ou federal, ou pela promulgação de lei ou resolução que impossibilite a continuação da atividade,
prevalecerá o pagamento da indenização que ficará a cargo do governo responsável. Em suma, quem for demitido, o empresário, a empresa entra com ação contra o governo que foi responsável pela emissão do documento legal que causou aquela paralisação. Cabe a esse governo pagar a indenização dos empregados. E os empresários podem também entrar com ação contra o governo para cobrar lucros cessantes, prejuízos. Tá? Tem filmado, vai lá para o assédio moral ou coisa que o valha. Porque isso é uma brincadeira. Quer dizer, de cócoras com sapo, vamos brigar com ele. Isso é propriedade privada. Nós estamos numa sociedade democrática, num país de visão capitalista. Não é o Estado que manda. O poder emana do povo e em favor dele deverá ser exercido. Só para a gente encerrar, e essas garantias que o senhor faz referência, elas estão válidas também em períodos pandêmicos como o que a gente vive agora? Sim, porque quando saiu o decreto legislativo número 6 do Congresso Nacional, o ano passado, que criou a condição, o trabalho contra a pandemia, a situação emergencial contra a pandemia, algumas dessas situações foram sobrestadas. Mas esse decreto teve vigência até 31 de dezembro do ano passado. Aí o governo federal ainda não trabalhou em cima de um auxílio emergencial nem no benefício emergencial. Nós estamos conversando aqui com o economista, consultor econômico Marcos Guedes. Marcos, muito obrigada. A gente já está aqui, infelizmente, terminando o tempo. Sei que o assunto renderia aqui muitas horas, mas a gente quer agradecer pela gentileza de ter vindo até aqui conversar com a gente sobre esse assunto. Muito obrigada. Júlio Pinheiro, Virgínia Tchelle, Ricardo Santos, nossos queridos ouvintes. Foram muitas mensagens que chegaram aqui para a gente. Deixa eu só tentar registrar pelo menos os nomes aqui dos nossos ouvintes. Ademir Locutor, Júnior Fonseca, Rita Verônica, Maxwell Domingos, Minervino Vanderlei, são esses aqui, Joab Barbosa, François Severti, estão todos aqui comentando os assuntos que a gente está falando aqui no YouTube. Muito obrigada a todos pela companhia até esse momento. A gente se encontra logo mais às 10 horas no Pan News em Revista. Valeu, pessoal, e bom dia para todos. Bom dia, boa quinta. Até amanhã. Você ouviu na Jovem Pan News Natal, Jornal da Manhã, Natal. Oferecimento Rede Mais, o seu bom vizinho com ofertas todo dia.